Olá, professores, tudo bem? Agora vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o ensino fundamental de 9 anos e as suas diretrizes curriculares, ou seja, a Lei 11.274, que instituiu a obrigatoriedade do ingresso da criança no ensino fundamental a partir dos 6 anos e o que se tem a dizer sobre isso no que se refere ao currículo. Primeiro, em 2006, né, com a promulgação da lei e posterior elaboração do parecer que subsidia esse ensino fundamental de 9 anos, a referência curricular era os parâmetros curriculares nacionais. Só que esses parâmetros eles já não estavam de acordo, porque tinha-se o referencial para a educação infantil e tinha-se os parâmetros curriculares nacionais de primeira a quarta série. Com o ensino fundamental de 9 anos, é acrescentado o quinto ano do ensino fundamental, equivalente à antiga quarta série. Mas trouxe algumas mudanças na proposta de currículo. Então, precisa ser um currículo mais integrado, sem essa mudança abrupta, né, entre o infantil e o fundamental. Principalmente porque a nossa criança agora ela não tem 7. Com 7 anos, a criança tinha um amadurecimento maior no que se refere ao cognitivo, à coordenação motora. Essa criança agora tem 6, é muito menor. Cognitivamente está mais próxima da educação infantil do que do fundamental. Com a BNCC já se pensou nessa articulação. Então a BNCC traz aí a área de linguagens, né, com a língua portuguesa, língua materna para as comunidades indígenas, né, que falam aí o tupi, o guarani, outras linguagens indígenas, língua estrangeira moderna a partir do 6º ano, a arte e a educação física. Esse currículo também compõe a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas, que são a história e a geografia, e o ensino religioso. Então, esse currículo, ele precisa ter uma perspectiva multicultural. Isso é proposto nas diretrizes. O que seria isso? Um currículo que leva ao reconhecimento da riqueza das produções culturais e à valorização das relações dos indivíduos e grupos sociais, ou seja, uma valorização daquilo que está no entorno do aluno, e não somente de uma cultura eurocêntrica, elitista, que às vezes não está próximo da realidade dele, ou seja, é uma possibilidade para que o aluno receba e produza cultura. Para isso, é preciso que esse currículo seja planejado e desenvolvido de forma que os alunos sintam prazer na aprendizagem e que essa aprendizagem seja feita por meio de descobertas. Tanto que na educação infantil já se fala nos campos de experiência, né? Ou seja, a criança vivenciar situações de aprendizagem e não somente ter conhecimento delas. E como que fica a questão da gestão nesse ensino fundamental de 9 anos? Ela vai ser uma gestão democrática e participativa, uma gestão que vai buscar a garantia do direito à educação. Como assim? Nessa gestão democrática, que já é proposta desde a Constituição Federal em 98, sendo referendada pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, e presente em todos os documentos institucionais. Então, nessa gestão democrática, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar são elaborados democraticamente. Como assim democraticamente? Com a possibilidade de participação ativa, com direito à fala, de todos os segmentos da escola, professores, gestores, pais e outros responsáveis, alunos, funcionários, comunidade escolar em geral. Então, todos devem participar da elaboração desses documentos e da própria gestão. Nesse sentido, o regimento escolar e o projeto político-pedagógico devem estar adequados a uma proposta de educação inclusiva. Não só uma inclusão que atinge as pessoas, os alunos com deficiências,
mas que atinge todos os setores. Por isso é uma gestão democrática. E por fim, se pede que os ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a LDB sejam compreendidos como tempos e espaços independentes, porém articulados ao longo do ensino fundamental de 9 anos. Qual seria o tempo? O tempo dos ciclos. Como que nós temos esses ciclos no estado de São Paulo? O primeiro ciclo da alfabetização, primeiro ao terceiro ano, não é? Depois nós temos aí o ciclo, que em tese as crianças já deveriam estar alfabetizadas, mas a gente sabe que nós temos os nossos prejuízos sociais e educacionais do quarto, quinto e sexto ano, é o segundo ciclo. E a particularidade desse ciclo é que ele abarca a troca das escolas, né? No quinto ano a criança não deixa a escola do município, vai para a escola estadual, estudar com professor especialista. Então, para que não haja, de novo falando, uma ruptura abrupta, o quarto e o quinto anos, feitos na escola de anos iniciais de fundamental, ele se liga ao sexto, numa tentativa de que as escolas tenham uma articulação para que não tenha aí uma ruptura e a criança seja excluída do processo educacional. E por fim, o ciclo do sétimo ao nono anos, que é o fechamento do fundamental, já com vistas ao ensino médio. E qual a relevância dos conteúdos que integram a abordagem do currículo? Olha, a gente está falando aqui de que não haja uma ruptura entre os ciclos, né, da educação infantil para o fundamental, dos anos iniciais do fundamental para os anos finais e nem dos anos finais para o ensino médio. E o que se propõe para isso? A necessidade de superar o caráter fragmentado das áreas, buscando integração do currículo que possibilite tornar os conhecimentos abordados mais significativos para os educandos, favorecendo a participação ativa, mostrando habilidades, experiências de vida e interesses diferentes. Ou seja, as disciplinas precisam ser vistas numa abordagem mais integrada. Na vida não há um conhecimento fragmentado. Se eu vou pegar um ônibus, por exemplo, eu tenho que ter noção de localização, de geografia, para onde eu vou. Eu tenho que ter noção de matemática, economia, noção do preço, não é? Então, uma ação simples como tomar um ônibus, ela já implica vários conhecimentos. E olha que eu nem falei aonde eu vou, porque se eu disser aonde eu vou, seja para o trabalho, estudo, outro serviço, eu já estou envolvendo outros conhecimentos. Mas não se para dizer assim, aqui é matemática, aqui é geografia. Só se tem aquela ação. E é assim que se busca essa integração de currículo no ensino fundamental de 9 anos. Os professores sabem as áreas, sim, precisam trabalhar juntos, mas o aluno precisa ver o conhecimento como um todo e não fragmentado. Porque o que se tinha antes, o que se tem até hoje, só que se busca superar, são conteúdos empobrecidos para as pessoas pobres. Então, o que se tem? Alguns currículos centrados na cultura dos alunos, ao serem propostos às camadas populares, mostram uma educação escolar pautada na espontaneidade e criatividade. Terminam por reservar apenas para as elites uma educação que trabalha com abstrações e estimula a capacidade de raciocínio lógico. Qual é a crítica aqui? Então, de repente, eu vou dar aula numa favela. Eu aprendo tudo sobre a favela e só falo de favela, das coisas que tem na favela na minha aula. Ora, a favela é o local do aluno. Tudo tem que partir dessa favela, sim. Mas o aluno ele não pode ficar restrito a isso. A ele deve ser oferecido tudo que é oferecido aos demais alunos. Nós temos que partir da realidade dele. Isso é uma proposta socioconstrutivista. Mas nós temos que ampliar os horizontes dos nossos alunos. A favela é ruim? Não sei, não morei lá.
mas dela eu parto, eu não fico só nela. Da mesma maneira que a criança que está na cidade grande e que conhece a vida urbana, eu vou partir daquela vida urbana. Mas há momentos que eu terei que falar da vida do interior, da vida da fazenda, da relação campo-cidade, ou seja, eu vou ter um ponto de partida, mas eu vou ampliar seus olhares. E dessa maneira, como que a gente organiza um trabalho pedagógico, né? Da maneira que nós estamos falando. Nós buscamos levar em conta a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade dos agrupamentos, nas linguagens artísticas e nos materiais, usando variados suportes literários, atividades que mobilizem o raciocínio, atitudes investigativas, e nesse sentido o que se busca é a articulação entre escola, comunidade e o acesso aos espaços de expressão cultural. Ou seja, estão vendo como que é uma escola que ela começa na realidade do aluno, mas ela parte para outras realidades, porque ele estando bem fundamentado na sua, ele tem mais facilidade de compreender as outras, né? E por aí ocorre aquela ampliação cultural da qual falamos. E a articulação do ensino fundamental com outras etapas. Primeiro, ele precisa dialogar com a educação infantil e ensino médio. Retomar práticas da educação recuperando o caráter lúdico das aprendizagens, principalmente no primeiro ano, até o segundo também, né, que são pequenos ainda. É necessário que tenha o cuidado na transição entre o professor polivalente, geralmente de primeiro ao quinto ano, e o professor generalista, porque as metodologias são diferentes, né? Com o professor polivalente, o aluno é muito vinculado ao que o professor, os seus hábitos, os seus métodos. E na transição para o generalista, é uma outra aprendizagem, uma outra dinâmica, e é necessário preparar esse aluno para essa dinâmica. Com isso, se objetiva extirpar a cultura da repetência. Né? Temos que trabalhar com ciclos, com a progressão continuada, garantindo a aprendizagem do aluno, e a repetência ela precisa deixar de ser um fantasma. E se fala aqui de antecipar as preocupações e ideias do ensino médio, não de trazer para o aluno questões que são da próxima etapa, mas de inseri-lo nesse ambiente, nesse clima do ensino médio, das propostas também. Não com cobrança, mas com informação. E a avaliação, conforme colocado na LDB, é uma prevalência de aspectos quantitativos de aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, se eu dou uma avaliação, não me importa quantas a criança errou, mas o que ela errou, por que errou, para eu avaliar o meu próprio trabalho, até para ver os erros avaliados, os erros que ocorreram, se são comuns por conta da professora ou dificuldades do aluno. Então, essa avaliação considera todo o processo de ensino e aprendizagem e não somente as provas. É uma avaliação contínua, como diagnóstica. Então, a todo momento, o professor está verificando aquilo que aquele aluno sabe ou não, e é uma indicadora de caminhos, porque se eu vejo que aquele aluno sabe ou não, eu vou modificando as minhas aulas para atender às suas necessidades. E como seria, nesse sentido, uma proposta de educação integral, que se fala nos documentos institucionais? É uma educação de 7 horas no mínimo de permanência na escola. Ou seja, se o aluno entrou às 7, ele não pode terminar antes das 14. Né? Geralmente no estado de São Paulo, as escolas estaduais de tempo integral, elas vão das 7 às 15h30 aproximadamente. E essa educação ela pode ocorrer tanto dentro como fora da escola. Como assim fora da escola? Às vezes, determinada prefeitura, ela não tem uma escola em que as crianças possam ficar o dia todo, mas ela tem instituições com ações de contraturno, em que a criança passa 4 horas na escola, vamos exemplificar,
e 4 horas na instituição, tendo aulas de esporte, arte, lazer e reforço escolar. E como que se amplia essa jornada? Ela pode ser feita mediante o acompanhamento, no desenvolvimento de atividades, né, que visam o acompanhamento, o apoio pedagógico, reforço escolar, aprofundamento de estudos, pesquisa, vivências socioculturais, entre outras possibilidades que a escola pode criar para atender a esse currículo de educação integral e ensino fundamental de 9 anos. Bem, agora traçamos esse panorama do ensino fundamental de 9 anos e ficamos por aqui, porque seus desdobramentos estão em outras diretrizes, em outros documentos, como a própria Base Nacional Comum e Curricular.